Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu nome. Se alguém hoje falar que é apóstolo de Cristo, da Bíblia, isso ou aquilo é mentiroso, não existe mais apóstolos nos dias de hoje, tá bom? Eu gostaria de estar falando do Evangelho da graça, da misericórdia de Deus por meio da fé. A fé que não vem de nós é dom de Deus. Lembrando que os dons de Deus são sem revogação, ou seja, sem devolução. É aquele produto que você compra e tá lá na nota assim, não aceitamos devolução. Então não tem como. Só que é o contrário. Tá escrito isso para Deus, não é para você. Tá escrito eu não aceito devolução. Deus escreveu para ele mesmo. Ou seja, Deus não pode te devolver, não, nem você mesmo pode se devolver, porque é um compromisso que vem de Deus para o homem. É a misericórdia de Deus a todo tempo para o homem. Todo homem pecou, como já está escrito na Bíblia, e desinstruído está da glória de Deus, sendo justificado pela fé somente, como está escrito em Romanos 3. Bem claro isso. Em outras passagens da Bíblia também tem reforços explicando a mesma coisa, que é somente pela fé em Jesus Cristo. Muitas vezes passamos dificuldade de entender isso. Eu bato muito nessa tecla, porquanto quando eu estava congregado em denominações, eu passei por essas provações de achar que eu tinha salvação. Depois, primeiro eu não tinha salvação, eu tinha que lutar para conseguir alcançar. Depois passei a ter a certeza da salvação, mas eu podia perder ela devido como eu andava. E graças a meu bom Deus, eu tive um entendimento que que Deus me deu, quando eu entendi que é somente confiando em Deus, porque a partir do momento que eu digo que eu posso perder a salvação, é porque eu não estou crendo em Cristo Jesus, ou eu não estou crendo no que Ele fez por mim. Porque todo o tempo, entendo que Ele fala que quem crê nele tem a vida eterna, então você crê nele, então se você crê, tem a vida eterna. E não pode entrar em condenação, como ele disse, mas já passou da morte para a vida. Mas quanto a perder a salvação? Não tem como você perder a salvação, porque o Senhor diz o quê? Que de maneira nenhuma lançará um fora, de maneira nenhuma pode alguém arrebatar um da mão dele. Ele fala que a vontade do Pai é que ele não perca um sequer. Então, somente confie no Senhor, acredite na palavra dele. Muitas das vezes as pessoas ficam nervosas com a pessoa, não pode pregar isso não. Se você pregar isso, você vai estar julgando almas no inferno. Mas por que eu estaria julgando almas no inferno pegando a verdade, ou o que está escrito no Evangelho? Mas justamente isso. Muitas vezes é medo do ser humano de se perder. Muitas vezes é obra de Satanás também, porque ele não quer que o homem tenha certeza da salvação. E é uma coisa muito complicada, porque muitos desses que não têm confiança plena, eles têm a salvação e não sabem, não assim, creem em Jesus Cristo, tudo, mas acham que podem perder a salvação, tem medo. E esses, se têm fé verdadeiramente no Senhor, eles têm a salvação, mas todavia tem alguns que lutam achando que podem fazer algo para se salvar, para se manter salvo. Esses realmente não entendem que a salvação é dom de Deus. A salvação só o Senhor Jesus Cristo pode efetuar. O homem não tem participação alguma, sequer uma gotinha sequer. Como eu li no vídeo anterior, eu comecei em João 5, versículo 21. E eu vou dar continuação no versículo 21, tá bom?
Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que Ele quer. Então, o Senhor Jesus Cristo já fala bem claro, Ele vivifica a quem Ele quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Ou seja, Deus Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Se a gente for lá em João 3, a gente vê que o próprio Jesus Cristo fala que ele não veio para julgar ninguém nesse momento. Ele vai vir como juiz, mas agora, nesse momento de misericórdia de Deus, chamado graça, todo aquele que crê tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ponto. Entendeu? Para que todo honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, muita gente não honra o Filho como o Pai. Muitas denominações falam que Jesus é um Deus menor, sabe, tira a grandeza de Jesus e fala que ele é um Deus assim, Jesus, não. Jesus é igualmente ao Pai, porque Jesus Cristo também é Deus. Jesus Cristo é Deus. Deus é um só, mas são três pessoas que habitam em Deus. Três pessoas que são Deus, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. No caso, não são três deuses. É um Deus, um único Deus, mas em três pessoas. Deus ele é trino, assim como nós somos espírito, alma e carne. Deus é a mesma coisa, ele é um ser tripartido, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Assim como Deus é 3 em 1, nós também somos 3 em 1. Tá ok? Para vocês poderem entender um pouco melhor. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então o Senhor deixa bem claro que quem crê nele não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, agora já você crê em Jesus Cristo, você passou então da morte para a vida, não morre mais, não tem como morrer, porque você foi vivificado por Jesus Cristo. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ou seja, quem ouvir a voz do Filho de Deus viverá. Mas como se escuta a voz do Filho de Deus? Em Efésios 2, versículo 8, vem dizendo bem claro que nós somos salvos pela graça, que é a misericórdia de Deus, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós aprendemos de Deus para ouvir a palavra. Deus nos capacita a que nós possamos ouvir a palavra e nós possamos ter a fé. A fé é dom de Deus. Deus que nos injeta a fé e não podemos mais perder a salvação. Eu vou ler aqui também uma passagem que está em João 6, a partir do versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, todo o que vai até Jesus, de maneira nenhuma ele lançará fora. Ou seja, e outra, agora a gente vai ver como é que você vai a Jesus. Porque eu desci do céu
não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, ele fala que ele não veio fazer a vontade dele, mas ele veio fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? E a vontade do meu Pai, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aquele que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, a vontade do Pai que mandou Jesus para aqui, essa terra aqui, é qual? Que ele não perca nenhum dos que o Pai deu para ele. Então, se você falar que Jesus pode te perder, é porque você nunca foi. Nunca foi Deus que te deu para Jesus. Você nunca foi salvo. Porque todo o que o Pai dá para ele, vai a ele. E de maneira nenhuma ele vai perder um, ele vai lançar um fora. E a vontade do Pai é que ele não perca nenhuma. Ou será que Jesus é fraco para poder perder um? Não. É só crer na palavra dele. Se ele fala que ele não vai perder um sequer, é palavra dele, não é minha. Você não está entendendo a Bíblia. Está escrito, está bem claro. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, de modo algum, eu lançarei fora. É bem claro isso. É ter a certeza no seu coração que Deus te salvou por intermédio de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo remiu você. Ou seja, limpou os seus pecados, tirou os seus pecados. Você não tem mais pecado. Sim, mas agora se cometer pecado, você não tem mais pecado. Jesus Cristo pagou por todos, até os que você ainda vai cometer. E não pense que você não vai cometer pecado, porque todos nós pecamos, nem que seja em pensamentos. E muitas vezes as pessoas acham que os nossos pensamentos não contam. E você pega uma pessoa incrédula, que tem uma vida maravilhosa, bem íntegra, mas ela vai ser condenada por não crer em Jesus Cristo. Assim como um malvado, a pessoa não é salva pelo que ela faz, mas sim pelo crer em Jesus Cristo como seu Salvador. E esse crer em Jesus Cristo não vem dela mesmo, é dom de Deus, ou seja, ela não tem participação nenhuma. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, todo aquele que vê Jesus Cristo e crê nele tem a vida eterna. Mas como eu vou ver Jesus Cristo? Jesus Cristo já morreu, tá bom, ressuscitou, mas ele está no céu. Nós vemos com os olhos da fé. Mas aqui à frente ele vem dizendo que, já bem claro, quem crê nele já basta, já tem a vida eterna. Vou pular essa parte, o 41, 42 e 43, que fala sobre os judeus estar murmurando e tal. Vamos continuar no 44. Ninguém, observa, você atenta à leitura, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, ninguém pode ir a Jesus se o Pai não der. Ou seja, mas tem muitos que vão falar, eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo no nome de... Não. Fez tudo isso, sim, tudo bem, mas você nunca foi até Cristo Jesus porque foi enviado pelo Pai. Foi para ele porque você queria ter uma vida próspera, você foi até ele para poder ter um bom trabalho, você foi a ele para poder melhorar de vida, você foi a ele para ter um melhor casamento. Todavia, as coisas materiais aqui na terra não importam para Deus. Claro que ele sabe que nós precisamos de certas coisas e ele nos ajuda os seus filhos, ele nos serve, ele nos dá as nossas coisas. A gente sendo servo, mas todo o tempo ele não nos deixa largados nesse mundo.
todo o tempo nós estamos com Ele. Nós vemos o apóstolo Paulo falando que em Cristo Jesus que em Deus ele pode todas as coisas. Em Cristo Jesus pode tanto ser rico, mas também sabe passar fome, sabe passar frio, sede. Ou seja, ele sabe que não importa o que acontece aqui com ele nessa terra, porque ele sabe que ele espera algo muito maior, como também está escrito lá em Hebreus 11, na Galeria da Fé, que fala que pela fé, aqueles homens da fé, né, os profetas, os antigos, morreram na fé, não alcançando as promessas, mas esperando algo maior que Deus tinha reservado para eles, para que eles viessem a ser participantes junto com nós, que muitas vezes a gente, quando começa a ler o Antigo Testamento, a gente acha que aqueles montes de promessas, Deus prometeu, aquilo não é para a igreja, é para Israel, o povo terrestre de Deus. E não a igreja, é um povo celestial, como está escrito em Romano, que nós já herdamos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Continuando, né? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Como assim ouviu e aprendeu? Dom da fé não vem de nós, é dom de Deus. Se você tem o dom da fé e crê em Jesus Cristo, você veio de Deus e aprendeu dele. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Ou seja, quem é de Deus tem visto o Pai. Por quê? Porque ele é de Deus, é nascido de cima. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, Jesus fala, é a palavra de Jesus. Na verdade, quem crê em mim, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. E assim é muito lindo. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando. Existem muitos versículos na Bíblia que dão certeza da salvação absoluta, que não se pode perder. Quando você fala que você pode perder a salvação, é uma afronta para o seu Deus, é você não acreditar na palavra do Filho de Deus, que ele fala que nem possível, de maneira nenhuma ele vai perder um sequer, que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Ou seja, você vai estar chamando ele de fraco, você vai estar constrangendo o nome do Senhor. É a mesma coisa que você está pecando. Tem muitos que pecam por adultério, pecam por fazer coisas erradas, outros pecam por palavras. Quando um crente que realmente crê em Cristo Jesus como seu Salvador fala que ele pode perder a salvação, muitas das vezes ele não está se atentando para a grandeza do pecado que ele está falando. Que é o quê? Ele está falando assim, o meu Senhor, ele pode... Não, meu Senhor nunca vai me perder. Ele falou, ele garante que ninguém pode me arrebatar da mão dele, ninguém pode me arrebatar da mão do Pai, como está em João 10 também, a confirmação que Deus não perde nenhum. Entenda, quando você vê passagens que dão a entender que você pode perder a salvação por algum motivo, entenda, a Bíblia não pode entrar em contradição. Se tem conflito na Bíblia, então já não podemos mais acreditar nela. Ela perde a validez totalmente. Mas não, a Bíblia não entra em contradição. Ou seja, a certeza da salvação está declarada. Então, automaticamente, eu tenho que passar a entender melhor a parte que fala sobre os apóstolos. Os apóstolos são os cristãos que existem, que estão na cristandade. São verdadeiros? Não.
porque nunca creram realmente. Antes, tem vida íntegra. Vão ter muitos cristãos que você vai falar, aquele lá é um verdadeiro cristão. E durante o arrebatamento ele vai ficar para trás. Porque ele é igual um ateu, que é íntegro, que não crê, assume e fala que não crê, mas a diferença é que ele fala crer em Jesus Cristo, mas acha que ele, com sua força, ele pode ser salvo. Mas não é isso o evangelho. Esse é o evangelho anátema, maldito, como o apóstolo Paulo já vinha tratando lá em Gálatas. Ele vem dizendo em Romanos, ele deixa bem claro que se vem das obras, a graça já não é mais graça, já não é mais misericórdia de Deus, porque como está em Romano também 4, fala que quem trabalha é dívida. Ou seja, Deus deve alguma coisa a você, porque você trabalha. Eu tenho obras, fala, se é por obras, então é dívida. Tudo que é mencionado obra é dívida. Então, observa, quando você é salvo sem obras, que é o correto, que é dom de Deus, que é por misericórdia, a fé é dom de Deus, automaticamente, as obras que devemos andar nelas, o Senhor promete que é galardão, mas para as obras genuínas, verdadeiras. E para os que não têm obra, todavia, esse é salvo pelo fogo, como está bem claro. A gente vê um irmão que está andando em pecado, muito feio, ele está possuindo a própria madrasta, mas todavia ele é mandado para ele ser entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, para a morte da carne, do corpo, para que o espírito fosse salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é unicamente por graça, pela misericórdia de Deus, misericórdia que Deus teve com o homem. Entenda, nós estávamos mortos. O morto não faz nada, nem ao menos escuta a palavra de Deus. Se você consegue ouvir, entender que agora você tem a salvação por crer em Jesus Cristo, então saiba também que você não pode mais entrar em condenação, como a palavra de Deus afirma, tá bom? Afirma, só entenda isso, afirma. É gostoso demais saber o quanto Deus é bom na nossa vida. E se você entra no seu coração, você já pensa assim, agora será que eu tenho a salvação? Eu vou pecar à vontade, eu vou andar como eu quero. Saiba de uma coisa, você nunca nasceu de novo. Uma pessoa que nascida de novo, nascida do Espírito, nascida de Deus, ela não vai querer andar em pecado, ela vai querer andar nas boas obras. Por mais que ela não consiga, mas ela vai querer andar. Ela todo tempo, se andar errado, errando, vai ser corrigida pelo Pai, como está escrito na palavra dele, e será tirada até a vida. Mas jamais, de maneira nenhuma, ela perde a salvação que Jesus Cristo garante pela sua palavra. Ou seja, crê em Jesus Cristo como seu Salvador e creia mais ainda na palavra dele, que o que ele prometeu, ele é poderoso também para cumprir. O Deus Pai abençoe vocês com todo o entendimento e sabedoria na fé, porque quem pode vencer o mundo se não é a nossa fé, como está escrito no Evangelho, como está escrito na palavra de Deus. Amém.